gente segue no tema ex-presidente porque para falar sobre o indiciamento de Jair Bolsonaro e a resposta, sobre o descumprimento das cautelares, a gente recebe agora o advogado criminalista Wellington Arruda. Wellington, bom dia, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Muito obrigado por nos atender, hein? Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a todos aqueles que estão acompanhando. Wellington, a defesa do ex-presidente se manifestou ontem, naquele prazo dado pelo ministro Alexandre de Moraes, falou em lawfare, que seria a utilização de lei como uma espécie de arma, uma espécie de perseguição ao ex-presidente, negou planos de asilo à Argentina, ainda que tivesse um rascunho, mas a defesa diz que aquilo não significa uma possibilidade de fuga, e houve críticas também ao relatório da Polícia Federal, entendendo que ele tem um caráter político e não um caráter técnico. Resumindo, foi mais ou menos isso que a defesa apresentou. Qual é a tua avaliação como advogado criminalista, Wellington, dessas ponderações feitas pela defesa na resposta ao Alexandre de Moraes? A defesa do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem atuado de maneira muito incisiva, ela foi muito feliz nas ponderações. Eu tinha acesso, eu li os apontamentos que foram feitos pela defesa e me parece que os apontamentos ali, eles condizem com uma defesa técnica muito realística dentro do que nós estamos acompanhando desse processo perto. Não significa dizer que o ministro Alexandre de Moraes vá acatar a manifestação da defesa, mas os apontamentos me parece que foram pontuais e assertivos. Quando se fala em relatórios da Polícia Federal, relatórios que falam, por exemplo, de possibilidade de fuga, há necessidade de haver aprofundamento sobre isso. Um rascunho, um texto escrito num bloco de notas ou num documento, ele por si só não significa dizer que houve efetivamente algo nesse sentido. Então, a defesa, entre todos os apontamentos, me parece que foi bastante técnica e assertiva nesse momento. Agora, Wellington, a gente viu aí na reportagem anterior, Romeu Zema falando que há excessos em relação à situação de Jair Bolsonaro. Na sua avaliação como advogado criminalista, há uma desproporcionalidade em tudo que vem acontecendo? Muito bom dia a ti. Eu não diria desproporcionalidade, né? Há inúmeros advogados, criminalistas e constitucionalistas que têm olhado esse processo com um filtro um pouco mais alongado, no sentido de que a gente consegue identificar situações que são atípicas. Há uma série de críticas por parte dos advogados criminalistas e processualistas criminalistas, especialmente na ação da relatoria. A relatoria tem cometido alguns excessos em relação ao trabalho que apresentar, muito embora haja ali uma complexidade muito grande, mas este processo, de modo geral, tem muita crítica a ser realizada por parte da comunidade jurídica no Brasil. Ele que é advogado criminal, a gente está falando aqui a respeito da situação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu perguntava, o senhor tinha dito numa das respostas, que apesar da defesa técnica do ex-presidente Jair Bolsonaro, ponto a ponto, isso não quer dizer que Alexandre de Moraes possa aceitar esses argumentos. E eu dizia que logo deve começar também o julgamento em torno da suposta tentativa de golpe de Estado. O senhor acha que algo novo pode acontecer nesse período ou a gente vai acompanhar efetivamente o julgamento a partir do início de setembro, sem grandes novidades relacionadas a essa defesa de agora, doutor Wellington? Com a manifestação da defesa, os autos vão agora ao ministro, que pode sim agravar a situação do ex-presidente. Poderia, por exemplo, determinar o recolhimento dele a uma superintendência da Polícia Federal para que ele fique numa prisão lá, não necessariamente mais numa prisão domiciliar. Está na mão da relatoria para isso. Eu só queria fazer um adendo que me parece válido na questão que envolve quando você faz o comentário entre a minuta do golpe e esse rascunho que foi encontrado no pedido de asilo. Há uma diferença substancial, porque na minuta do golpe, por exemplo, há delação, há outros elementos que demonstram que a minuta do golpe ela tinha uma finalidade.
Este, em especial, como é um rascunho que foi recuperado do celular do ex-presidente, não há nenhum outro elemento, pelo menos segundo o relatório da Polícia Federal, de que efetivamente esta minuta tenha sido feita pelo ex-presidente ou tenha sido, de fato, utilizada ou com viés de utilização. Há algumas diferenças sutis, mas que podem diferenciar uma minuta ou um rascunho do outro. No caso da pergunta, assim, o ministro Alexandre de Moraes pode piorar substancialmente a atual situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, o Wellington estava comentando aqui com os nossos comentaristas, né? Surgiu uma dúvida. Você acredita que após esse indiciamento a PGR vai decidir o rumo dessa situação? Vai se manifestar? Ela precisa, né? A PGR, ela precisa. Como esse indiciamento se dá numa questão que envolve eventual obstrução à justiça, ela precisa se manifestar a respeito sobre isso. Obstrução à justiça é uma situação grave no sistema criminal brasileiro, que pode ensejar uma pena de 1 a 4 anos. E a PGR precisa, inclusive, dizer se ela vai tentar, de alguma maneira, responsabilizar criminalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro ou não. Muito provavelmente, a PGR vai juntar em algum momento, não sei se agora ou a posteriori, mas em algum momento ela vai ser instada a se manifestar sobre a apresentação das manifestações da Polícia Federal e também a manifestação da defesa. Wellington Arruda, advogado criminalista, é um assunto que a gente vai seguir acompanhando de perto, porque certamente teremos novos capítulos aí nos próximos dias. Muito obrigado pela gentileza, um bom fim de semana. Eu que agradeço, um bom dia a vocês e a todos aqueles que os acompanham. Muito obrigado.